Olha só que pergunta incrível que eu recebi de um aluno. No sistema de holding familiar, as cotas, elas passam para os filhos, tá? E os pais, eles conservam consigo o usufruto. Afinal de contas, esse usufruto, ele pode ser penhorado? Pode ser objeto de penhora? Esse assunto, ele deu um pano para manga, foi um debate intenso dentro da nossa comunidade de alunos lá do nosso treinamento, que é o Holding Masters. Então, essa é a questão dessa nossa aula de hoje. Eis o nosso tema. Pode ter penhora de usufruto? Olá, meus amigos, professor Márcio Carvalho de Sá aqui. Eu disse que esse tema deu pano para manga lá na nossa comunidade. Essa comunidade é o Time Holding Brasil. Um time que reúne os profissionais mais qualificados sobre holding familiar no Brasil. Hoje são mais de 4.500 membros debatendo holding familiar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas vamos entender a questão. No sistema de holding familiar, as cotas da célula cofre ou da célula destino, não importa, onde quer que os filhos vão assumir o futuro poder, o futuro controle, o dia que os pais não estiverem mais aqui, elas passam para os filhos e os pais conservam sobre elas o usufruto. Esse usufruto, ele pode ser penhorado, ele pode ser objeto de penhora, e existem aí 3 visões sobre isso. A primeira visão é uma visão que eu considero muito simplista. E na visão simplista a gente poderia concluir facilmente que não pode. A terceira visão é uma visão mais sistêmica, que vai concluir que de certa forma até é possível, mas não é o nosso caso. E por fim, numa visão mais estratégica, o nosso interesse é nunca, jamais permitir que o nosso cliente sequer tenha esse risco. Né? Lá dentro do Time Holding Brasil, nós temos uma máxima que a gente fala em dar 110% de proteção para o nosso cliente. Então, aquilo que envolve risco, a gente simplesmente afasta, a gente sequer disponibiliza para os nossos clientes. Beleza? E aqui, o que a gente vai fazer é exatamente isso, um pouco desse nosso esforço em construir soluções, principalmente pensando na estratégia, pensando na prática, e é por isso, inclusive, que eu dedico esses vídeos que eu faço aqui no YouTube a formar profissionais que vão fazer isso, entregar para os seus clientes 110% de proteção, beleza? É assim que eu levo os meus alunos lá no treinamento Holding Masters, que participam do Time Holding Brasil, a chegarem ao nível ouro, tá? O nível ouro é quando o profissional ele atinge um faturamento de mais de R$35 mil por mês, trabalhando exclusivamente com holding familiar. É um momento, o nível ouro é aquilo que a pessoa realmente muda de vida, transforma a vida, transforma a carreira, ajudando os seus clientes, ajudando as famílias dos seus clientes. Tá? E para você não perder nada, nem um dia, nem um vídeo desse, porque um vídeo desse pode virar a chave que vai gerar essa transformação na sua vida, na sua carreira, eu te sugiro fortemente agora que antes de avançar, você já faça o seguinte, ó, aqui embaixo tem um botãozinho que você pode se inscrever nesse canal. E ao se inscrever nesse canal e apertar aquele sininho que aparece, não é só se inscrever, se inscreve também, aperta ali o sininho, porque ao fazer isso o próprio YouTube vai te avisar a cada vídeo novo que chegar aqui no nosso canal, que chegar para você falando sobre o holding familiar. Beleza? Mas voltando aqui ao nosso tema, pode ou não pode ter penhora sobre o usufruto? E para a gente poder entender isso, nós precisamos isolar primeiro os temas e eu quero começar construindo a tal visão simplista. Vamos entender isso. Primeiro, ponto número 1. O que é usufruto? Você sabe o que é usufruto? Então vamos lá. Se eu for pegar do ponto de vista da lei, pelo que está na norma,
eu vou concluir com você que o usufruto ele é um direito real, temporário e personalíssimo. Beleza? Isso é uma definição da lei. Por quê? Isso é o que você extrai, primeiro, do artigo 1225 do Código Civil, inciso 4, que vai dizer lá que o usufruto é um direito real. Beleza? Depois, você vai ter a ação, então, do artigo 1393, quando ele fala que não se pode transferir o usufruto por alienação, ou seja, o usufruto ele começa e termina na pessoa do usufrutuário, por isso ele é personalíssimo. E por fim, o artigo 410, quando ele fala o momento em que termina o usufruto, os 3 primeiros incisos eles vão ser muito óbvios em indicar para a gente essa temporariedade, esse prazo definido para o usufruto acabar. O inciso 1 vai falar que o usufruto ele acaba com a morte do usufrutuário. O inciso 2 acaba com o termo de duração, quando é estabelecido um termo de duração para o usufruto. E o inciso 3, ele diz que acaba quando você extingue a pessoa jurídica, uma eventual pessoa jurídica que foi a quem se instituiu o usufruto, beleza? Ou, se ela continuar durando, ele acaba com 30 anos. Ou seja, o usufruto ele foi feito para acabar. Por isso a gente diz que, segundo a lei, ele é um direito real, personalíssimo e temporário. Bom, isso é de acordo com a norma. A doutrina tem construções mais robustas, né? Vamos ver, por exemplo, o que falam os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald. Eles conceituam o usufruto como sendo um direito real, temporário, concedido a uma pessoa para desfrutar um objeto alheio, como se fosse próprio, retirando suas utilidades e frutos, contudo, sem alterar-lhe a substância. A partir desse conceito e do próprio conceito da lei, eu acho que começa a ficar claro para você o seguinte, que o usufrutuário, parece óbvio o que eu vou dizer, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O usufrutuário, ele não é o dono da coisa, tá certo? Quando a gente fala assim, porque o usufruto tem um usufrutuário e tem um nu proprietário, existe uma nua propriedade. Isso não significa que tem um nu proprietário e tem um outro coproprietário, alguma coisa. Não, não tem um outro proprietário. O único proprietário é o nu proprietário. E chama-se assim nu proprietário porque essa propriedade ela teve alguns direitos arrancados e entregues ao detentor de um outro direito real, que é o usufruto. Tá começando a pegar? Então, se liga. O usufruto, ele não é uma espécie de propriedade. O usufrutuário não é dono da coisa. Não é dono conjuntamente. Isso é muito importante para a gente construir todos os entendimentos que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? Agora, mais do que compreender a definição, seja no termo da lei ou na doutrina, a gente consegue compreender melhor o instituto se a gente analisa a história dele. Se a gente analisa em que contexto ele surge no direito, e para nós isso é muito importante. Por quê? Primeiro porque ele é um instituto emprestado, né? A gente utiliza aqui no âmbito, a gente faz um emprego de maneira assim, empresarial, ok? Do usufruto, que é um instituto civilista, um instituto de natureza lá do direito civil. O professor José Carlos Moreira Alves, de quem eu tive a honra de estudar pelo livro dele de Direito Romano na época da faculdade. Eu fiz faculdade de Direito na UFRJ, eu sou da turma de 2003. Na faculdade de Direito a gente tem lá uma disciplina chamada História e Instituições do Direito Romano. E eu acho isso bem legal, porque não são só institutos de direito romano, mas também a história do direito romano a gente aprende. E o livro do professor José Carlos Moreira Alves é bem interessante, que ele lembra o usufruto não como uma criação da lei, mas uma manifestação jurisprudencial desde a Roma Antiga, lá no século II antes de Cristo. Mas agora, melhor do que naquele momento, fica ainda mais claro para você se você pensar, por exemplo, no passado monárquico em toda a Europa, de uma maneira geral, principalmente ali nos primeiros séculos depois de Cristo, até o século XII,
Pega nessa época. Naquele momento, era necessário haver uma espécie de mecanismo que preservasse a mulher. Sim, que preservasse a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher, ela era deserdada quando o marido falecia. Você tem noção disso? Quando o marido falecia, os herdeiros dele eram só os filhos. E a mulher ficava míngua. Você quer ter noção disso? Por exemplo, pensa numa monarquia, tá? Pensa numa monarquia. O que acontece com a rainha depois que o rei morre? O que acontece com a rainha depois que o rei morre? Cara, a rainha é deposta e vem outra rainha. O rei morre, acabou, a vida dele acabou. Mas a rainha viva, ela é deposta do cargo e vem outra rainha. Cara, e o pior, a rainha é a nora. Olha que louco isso. É a nora. Tá certo? E veja, a regra era de que a mulher ela não era herdeira do homem e ela ficava na miséria se ela não fosse acolhida de favor na família do homem. E isso acontecia com toda a corte, não era só com a rainha, com toda a corte. Então a jurisprudência daquele momento começou a criar um movimento para garantir que a mulher fosse amparada no caso de falecimento do marido, garantindo a ela não a propriedade porque ela não era herdeira, mas o que veio a ser então depois o usufruto. Então veja, por que é importante a gente ter essa compreensão? Porque numa visão muito só civilista do Instituto, alguns poderiam dizer que o usufruto chegou ao seu fim, não tem mais necessidade de existir. E quando eu falo que poderia dizer, eles dizem. Há quem diga. Se você pegar, por exemplo, o livro do professor Orlando Gomes, o livro de Direitos Reais do professor Antônio Gomes, ele pensando sobre o usufruto comum dentro do direito civil, ele chega a falar da pequena relevância econômica do usufruto, que se constitui, e eu vou dar as aspas para ele, se constitui como um entrave à circulação de riquezas. Então veja, se você pegar pela doutrina, só a doutrina civilista, o Instituto do Usufruto, amanhã ou depois ele poderia vir a ser substituído por algo que cumprisse um papel de melhor circulação de riquezas. Cara, no contexto empresarial, que é o que a gente aplica nas holdings familiares, no contexto de direito empresarial, o emprego do usufruto ele tem uma importância gigante. Bem distante do direito civil, a aplicação do usufruto dentro das regras de direito empresarial, ele vai ter uma relevância enorme. É ele que garante, por exemplo, a manutenção do controle de uma pessoa que pretende evitar a sucessão, evitar que aconteça um inventário. É isso que garante. E aqui eu faço até uma crítica. Não é uma crítica a ninguém, mas uma crítica quanto ao sistema, né? A dificuldade quando o assunto ele sai da academia e vai para a prática. Os assuntos em geral, né? A nossa academia, o direito visto academicamente, ele é monodisciplinar. Olha que louco isso. Ele é monodisciplinar. O sujeito que é um grande mestre de direito civil, dificilmente ele vai ter um embasamento mais profundo de direito penal ou de direito tributário, por exemplo. Muito dificilmente, tá? Então o que você vê é que na vida real é o contrário. A vida real, por vezes, ela demanda soluções que são mais complexas e que, infelizmente, elas não existem na academia. Na holding familiar, como é que isso acontece? O primeiro passo na formação de uma holding familiar, depois de constituída, é a institucionalização do patrimônio, beleza? O que é a institucionalização do patrimônio? O patrimônio deixa de estar personificado, deixa de pertencer ao CPF do ser humano e passa a pertencer a uma instituição que é da família sob o controle deste mesmo ser humano, beleza? Depois disso, vem então os atos para evitar a sucessão, tá? Para evitar que o inventário aconteça. E a forma de garantir a manutenção do controle do sistema é reservar o usufruto na célula em que os filhos estiverem lá na titularidade para ter o controle no futuro.
Tá? E aqui vem então a questão da aula. E se o usufruto vier a ser objeto de penhora? Poderia acontecer isso? Poderia ter essa penhora? Vamos começar por alguns julgados do STJ. E aqui eu quero apresentar um julgado do RESP 827729 do Rio Grande do Sul. E aqui é muito importante porque a ementa que vai aparecer para você aqui nessa tela, ela não é do STJ. O STJ só manteve a decisão e não admitiu o recurso. Mas olha a decisão que veio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Vamos ler juntos. Apelação cível penhora sobre o exercício do usufruto de cotas sociais que não importa na transferência da administração da empresa, mas apenas no direito aos seus rendimentos. Precedente, sentença que se mantém por seus fundamentos rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao apelo unânime. E aí, veja, não termina aí. Eu trago para você um outro julgado também do STJ e na mesma circunstância, só que esse vindo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse vai até mais além, que é o RESP 1.614.785 de São Paulo, tá? E vamos lá, vamos à ementa dele no Tribunal Paulista, tá? Cumprimento de sentença, penhora de frutos e rendimentos de cota social. Artigo 867 e seguintes do Código de Processo Civil. Possibilidade. Refutada a alegação genérica de nulidade da decisão, seja por falta de intimação, seja por falta de fundamentação. Refutada a alegação genérica também de impiorabilidade. Manutenção da decisão. Agora eu quero que você responda. Você responda, comenta aqui embaixo. Na tua opinião inicial, sem medo de errar, ainda que depois você comente novamente, fique à vontade, mas eu queria que você, nesse momento, comentasse aqui embaixo o seguinte: sim ou não? Pode haver penhora de usufruto? Então, segura, na verdade. Antes de você comentar, antes de você dizer sim ou não, eu quero te mostrar o restante do julgado, da ementa que eu acabei de mencionar, porque ela não termina ali. Olha só como é que ela termina. Ela diz assim, ó, o Código de Processo Civil admite a penhora de frutos e rendimentos, artigo 867 do CPC. E, diante da inexistência de outros bens, olha isso, pega bem esse pedaço final, a penhora recairá sobre esse direito. A penhora recairá sobre esse direito. E agora sim eu quero que você responda. Você acha que pode haver penhora de usufruto? Pode haver penhora de um direito real, esse direito real, temporário e personalíssimo? Ou melhor, o que você pensa? Pode haver penhora de usufruto segundo a jurisprudência? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. E na sua opinião, independente da jurisprudência, você concorda que possa haver penhora de usufruto? Vamos lá. Antes da gente avançar, vamos lembrar do que há de mais fundamental no estudo jurídico, que são as fontes do direito e a diferença entre precedente e jurisprudência, beleza? Segundo Pontes de Miranda, tá? Pontes de Miranda, ele diz o seguinte, ó, jurisprudência é o conjunto de julgados dos tribunais sobre uma mesma questão, é o conjunto de julgados dos tribunais sobre uma mesma questão. Na doutrina mais moderna, a gente tem, por exemplo, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, que assim vai conceituar a jurisprudência. A jurisprudência é o resultado de um conjunto, reforço aqui, o conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais. É formada por precedentes vinculantes e persuasivos desde que venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos e de meras decisões. Já o professor Alexandre Freitas Câmara, ele vai ainda mais além, traz a distinção entre jurisprudência e precedente, tá? O professor Alexandre Câmara, ele vai dizer o seguinte, que jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais proferidas pelos tribunais sobre uma determinada matéria em um mesmo sentido. E ele segue. Perceba assim, então, que há uma diferença quantitativa fundamental entre precedente e jurisprudência. Então, olha aqui, uma diferença quantitativa, fala o professor Alexandre Freitas Câmara.
é que falar sobre precedente é falar de uma decisão judicial proferida em um determinado caso concreto e que servirá de base para a prolação de futuras decisões judiciais. Já falar em jurisprudência é falar de um grande número de decisões judiciais que estabeleçam uma linha constante de decisões a respeito de certa matéria, permitindo que se compreenda o modo como os tribunais interpretam e aplicam determinada norma jurídica. Olha que bacana isso, ele traz essa questão quantitativa para separar o que é precedente do que é jurisprudência. E veja, isso é muito importante para que ninguém saia dizendo assim, ah não, tem a jurisprudência do STJ, entende que cabe a penhora de um direito, beleza? Vamos continuar aqui, eu queria continuar então com o professor Miguel Reale, tá? Um dos principais representantes da teoria tridimensional do direito, né? Que separa fato, valor e norma, tá? Ele define que as fontes do direito são os modos ou processos de produção, revelação e aplicação do direito, sendo estes lei, jurisprudência, costume e doutrina. Veja, jurisprudência é fonte de direito, precedente não. Então isso é esse aterro inicial bem básico, bem óbvio, é importante a gente ter aqui, tá? Por quê? Uma coisa também bem legal é a gente não confundir pesquisa de jurisprudência no site do tribunal com o conceito de jurisprudência. Ali não traz a jurisprudência propriamente dita, ali traz todos os precedentes. E cabe ao operador interpretar o que se limita a um determinado precedente e quando aquilo ali sim vai representar um determinado entendimento jurisprudencial, beleza? Aqui a gente conclui que esse trecho do acórdão que eu mencionei acima, que veio do Tribunal de São Paulo, que é onde ele fala a penhora recairá sobre esse direito, ali traz uma informação que não tem nenhum amparo na doutrina e muito menos é jurisprudência, é um precedente fato. Mas, na minha opinião, a decisão foi correta, o dispositivo foi correto, mas a fundamentação ali nesse trecho da ementa pecou feio, tá? Vamos então aqui construir o raciocínio sobre a admissibilidade ou não de penhora sobre usufruto. E eu vou voltar no professor Alexandre Freitas Câmara, tá? Que ele fala assim, ó. Aliás, eu vou fazer algumas menções ao professor Alexandre Câmara, que eu rendo profunda homenagem, porque é um fera, né? Uma honra para a advocacia fluminense ter esse membro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vindo do quinto dos maiores processualistas da nossa história. E ele diz o seguinte: penhora é o ato de apreensão judicial dos bens que serão empregados direta ou indiretamente na satisfação do crédito exequendo. Veja, então, repito, professor Alexandre Câmara, penhora é o ato de apreensão judicial de bens, beleza? De bens. E ele segue. Em outras palavras, a penhora é um ato de constrição patrimonial, através do qual são apreendidos bens que serão utilizados como meio destinado a viabilizar a realização do crédito exequente. Cara, não podia ser outra leitura do professor Alexandre Câmara. Por quê? Porque isso é o que está na lei. O artigo 831 do CPC, ele diz que a penhora recairá sobre os bens e não direitos, ainda que estejamos falando de um direito sobre o bem, como é o caso do usufruto. A penhora ela deverá recair sobre tantos bens quantos bastem, é o texto do artigo 831 do CPC. E segue lá, para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Novamente, o professor Alexandre Freitas Câmara, ele vai então, quando fala sobre os efeitos da penhora, ele ainda reforça. A penhora, ela produz dois efeitos materiais ou substanciais. O primeiro deles é privar o executado da posse direta do bem. Cara, isso é bem interessante. Ele fala que a penhora, ela se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito dos bens, está no artigo 839 do CPC. Haverá, pois, com a realização da penhora, um desapossamento do bem apreendido, de modo que este será retirado da posse do executado
executado e passará a estar na posse do juízo. E olha que interessante, o professor Alexandre Câmara, na obra dele, ele ainda vai dizer o seguinte, mesmo quando o executado fica como depositário, a posse direta não é mais dele. Ele funciona ali como detentor, ok? Porque, na verdade, ele está funcionando como um auxiliar da justiça ao funcionar como depositário. Vamos lá. Avançando aqui. O que a lei vai permitir, o que a lei vai autorizar é a penhora dos frutos decorrentes de um direito e não do direito em si. Isso é o que diz o artigo 867 do CPC, quando fala assim, ó, o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos. Veja, o que gera o fruto, o que vem de fruto, o fruto é um bem, ok? O rendimento é um bem e isso pode ser apreendido, beleza? O direito não. E aí segue o artigo 867. Frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa para o executado. Então, sob a ótica do direito material, olha que legal, não tem nenhuma ofensa à previsão do 867. O professor Gustavo Tepedino, ele lembra a segunda parte do artigo 1393, que traz a possibilidade de cessão do exercício das faculdades atribuídas ao usuário. Lembra do 1393 que a gente lá em cima, lá atrás, no começo da aula, eu falei que é o que traz a informação de que o usufruto é um direito personalíssimo, e isso está na primeira parte. Ele continua, o 1393, dizendo assim, ó, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito oneroso. Então, se o exercício pode ser cedido a terceiro, se o exercício não é personalíssimo, o exercício também pode ser subtraído. O exercício é o que gera o rendimento, os frutos, e esses frutos serem destinados a terceiros. Essa leitura, na minha opinião, ela conduz à perfeita harmonia com a norma processual de admissibilidade de penhora, não do direito real do usufruto em si, mas do seu exercício. Então aqui a gente pode ter uma primeira conclusão, uma conclusão inicial, uma conclusão da visão simplista, como eu falei, que não é possível penhorar o usufruto. No máximo, os rendimentos oriundos daquelas cotas, beleza? Além do mais, o usufruto ele é personalíssimo, ele não pode ser transmitido a terceiro. Mas acredite em mim, por mais que a gente tenha nos aprofundado até aqui, por mais que a gente tenha tentado avançar nessa construção até aqui, essa, até agora, ainda é uma visão simplista e ela requer, sim, mais investigação. Então a gente precisa construir uma visão sistêmica. E uma visão sistêmica, você também precisa considerar o que vai trazer o artigo número 83, inciso 2 do Código Civil. Por quê? O artigo 83, inciso 2 do Código Civil, ele considera bem imóvel o direito real sobre um objeto. Olha que louco isso. Vamos lá, olha o texto. Consideram-se móveis para os efeitos legais. A doutrina chama isso de bem imóvel por determinação legal. Bens móveis, pô, cara, qualquer coisa que se mexa, qualquer coisa que seja passível de deslocamento é um bem móvel, ok? É um bem móvel. Mas não apenas as coisas são passíveis de mobilidade. E aí o artigo 83, ele traz alguns fatos, ok? Algumas outras aparições em que também serão considerados bens móveis. E o inciso 2 nos arregala os olhos, porque ele fala assim, ó, considera-se então móveis, para os efeitos legais, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, se um direito real sobre um bem móvel também é um móvel, vou repetir para não ficar confuso. Se um direito real sobre um bem móvel também é
um bem móvel, o usufruto sobre cotas é um bem móvel. E, por conseguinte, como ele é um bem, ele poderia ser penhorado. Mas, volta lá no artigo 83, ele não está falando bem imóvel, ele está falando objeto. E não me parece razoável dizer que a palavra objeto, no artigo 83, inciso 2 do Código Civil, seja sinônimo de bem. Cara, não é. Pô, não faz o menor sentido. Por quê? Ali dentro, a lei está falando sobre bens, bens móveis. Se o legislador quisesse chamar de bem móvel, ele teria dito. Ele usou outra palavra. Ele chamou objeto. E ali, o objeto, ele vem de uma classificação que ela não está na lei, aliás, não está nem no Código Civil de 2002, não, já não estava no de 16, e com justificativa. O Clóvis Bevilacqua, lá atrás, no início do século XX, quando fez o Código 16, ele dizia o seguinte, ó, não está presente na lei a classificação dos bens enquanto corpóreos e incorpóreos por desnecessidade prática. Mas a doutrina traz essa classificação entre bens corpóreos e bens incorpóreos. Nesse sentido, o objeto, pelo menos na minha opinião, o objeto é o bem corpóreo. Porque se você for olhar lá na doutrina, por exemplo, Cristiano Chaves de Farias, ele fala isso, ele fala que o bem corpóreo é aquele que pode ser objetificado. Olha, ele usa essa palavra, objetificado. Logo, se você for pensar bem, olha isso. O usufruto de uma Ferrari, ele seria um bem móvel. O usufruto de uma Ferrari seria um bem móvel. Mas o de um direito autoral, por exemplo, não. Porque o direito autoral é um bem incorpóreo, um bem móvel incorpóreo, tá? Assim também as cotas, né? Como cotas de uma empresa, elas são bens móveis incorpóreos, elas não são objeto. Logo, o usufruto sobre elas não seria um bem móvel, por conseguinte, mais uma vez, não poderia ser penhorado. Então, veja só, eu entendo que usufruto pode vir a ser objeto de penhora, sim, desde que seja um usufruto sobre um bem móvel corpóreo, sobre um objeto. Mas, no nosso caso aqui, quando se assume a condição de um bem imóvel incorpóreo, que é o caso das cotas, aí não. Então, mesmo numa visão sistêmica que vai trazer essa exceção por força de uma interpretação da lei, tá? Mesmo assim não caberia a penhora sobre usufruto de cotas. Detalhe é o seguinte, eu estou frisando, que essa é uma opinião minha, estou defendendo essa opinião, mas essa opinião, não é que é essa opinião, esse enfrentamento sequer existe na doutrina brasileira. Não tem na doutrina brasileira. Comenta aqui embaixo, você já ouviu alguém enfrentar isso, se o usufruto seria ou não seria sobre bem imóvel de uma Ferrari ou de uma cota de capital social? E mais, sobre cota de capital social, o usufruto seria ou não seria penhorável? Você já viu isso sendo enfrentado na doutrina? Infelizmente não tem. Por que que não tem? Porque o estudo da holding familiar ainda é muito novo no Brasil. Muito novo. Muito pelo contrário. O que a gente tem hoje é um entendimento negativo, e só o entendimento negativo na jurisprudência, quanto à penhora do usufruto. E aí eu encerro essa visão sistêmica entregando para você o RESP 242031 de São Paulo. Cara, é o RESP, é a ementa mais objetiva que eu já vi na minha vida no STJ. Olha só, civil, usufruto. Os frutos são penhoráveis. O usufruto não. Caraca, acabou. Recurso especial conhecido, mas não provido. E acabou, ora pois. Beleza? Agora, a gente também não pode se dar ao luxo de encerrar a nossa análise, mesmo na visão sistêmica. A gente precisa ir mais além. A gente precisa encerrar o debate meramente acadêmico e ir para a prática. A gente precisa ter uma visão
estratégica. Precisa ter uma visão de entregar 110% de proteção para o cliente. E não ficar preparando defesa para ele, tá? Mas usar todos os meios, e ser estratégico em holding familiar é usar todos os meios que você dispõe para impedir que qualquer discussão sobre a holding jamais seja judicializada. Essa é a melhor estratégia. A melhor estratégia não é que cria a melhor defesa, é a que impede a judicialização. Então, do ponto de vista estratégico, eu vou te dizer o seguinte: guarda isso. Anota isso em algum lugar. Printa essa tela. Aonde você guarda o acervo patrimonial, não tem que ter rendimento que possa ser objeto de penhora. Então, se você cria uma célula cofre e bota todo o patrimônio lá dentro, onde está esse patrimônio, não tem que ter rendimento que possa no futuro ter discussão, se penhora ou não penhora os frutos daquilo. Tem que afastar o que é acervo patrimonial daquilo que tem rendimentos. O que tem rendimentos são atividades econômicas. E atividades econômicas, por natureza, são atividades de risco. Afasta. Nunca bote o risco ao lado, dentro do mesmo ecossistema que o patrimônio do seu cliente. Beleza? Mas o que é a coisa mais importante de tudo que você viu aqui, na minha opinião, tá? Para você que gostou desse vídeo, dessa análise, dessa dica, é você que não está inscrito, se inscrever no canal. Aqui embaixo, aqui, ó, tem aqui, ó, inscreva-se. Aperta ali, se inscreve e aperta aquele sininho, ativa o sininho para o próprio YouTube te avisar quando começar a nossa próxima aula, tá? A ideia aqui é te apresentar em detalhes como atuar com holding familiar e transformar a sua carreira com um serviço de altíssimo valor agregado para o seu cliente. Sabe por quê? Porque não é entregar para você algo que vai te dar bons honorários, não. É entregar para você um elemento que vai te possibilitar dar ao seu cliente um serviço de alto valor agregado. Porque é o contrário, a consequência é alto valor agregado ser sinônimo de bons honorários. E o que é melhor, tudo isso sem depender do Poder Judiciário. Pelo contrário, é estrategicamente se afastando cada vez mais do Poder Judiciário. É isso que vai te levar ao nível ouro. É isso que vai te possibilitar chegar nesse nível que é um faturamento acima de R$35 mil por mês atuando com holding familiar. E deixa eu contar uma coisa para você. Eu não vou parar enquanto você não chegar ao nível ouro. Um forte abraço, fique com Deus, até mais.